paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então nos pôr de pé. E antes que você feche os teus olhos, vira para o seu irmão, pergunta para ele se ele sabe aonde ele está neste momento. Pode perguntar, fala assim: você sabe onde você está? E se ele respondeu que ele está na casa do Senhor, ele está correto. Mas antes de tudo isso, porque a gente às vezes enxerga o templo, a igreja, e quando a gente fala que nós estamos na casa do Senhor, nós não fazemos a menção de fato de onde nós estamos. Moisés viu uma árvore pegando fogo em meio a um deserto, e quando ele chegou ali, ele chegou de uma forma normal, mas uma voz saiu do alto céu e falou: Moisés, tira a sandália, porque o lugar em que você está santo é. Você está no monte santo do Senhor, não em uma extensão da rua ou em apenas um prédio. Este lugar é onde o teu Deus manifesta poder e autoridade. Então, a partir deste momento, feche os teus olhos e se enxergue na presença do Altíssimo. Se enxergue em um lugar aonde os milagres acontecem, aonde o morto torna a vida, o cativo é liberto e aquele que estava abatido é posto de pé, porque o teu Deus é poderoso para todas as coisas. Se você é crente, para você não tem derrota, para você só existe uma opção: é vencer, porque o teu Deus é vencedor. Aleluia, Deus poderoso. Nós entramos, Pai, na Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu santo e benigno nome, Pai. Queremos, meu Deus, engrandecer a Ti, meu Pai, porque nós sabemos que onde nós estamos não é qualquer lugar, meu Senhor. Não é a extensão da nossa casa, muito menos a extensão da calçada, meu Deus. Este lugar é santo, este lugar é poderoso, e a Tua palavra diz que o fogo do céu se manifesta, ó Deus. Então, Pai, aquele que se aproxima deste local, Senhor Jesus, incendeia, meu Deus. Põe nele, Pai, a visão celestial, Senhor. Põe nele, meu Pai, a visão de que este local, Senhor Jesus, o Senhor está aqui, meu Pai, para manifestar, Pai, o Teu poder e a Tua autoridade, Senhor Jesus. Nós queremos, meu Deus, Te louvar, queremos, Senhor, Te glorificar, meu Pai, porque, meu Pai, nós subimos aqui para render a Ti a honra, a glória e o louvor que lhe é merecido, meu Deus. Queremos, Pai, neste local, abrir os nossos lábios, Senhor, e que o céu, meu Pai, estremeça, que o céu veja que aqui existem adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, meu Pai. Por isso, Senhor Jesus, enche aqui com a Tua presença, Senhor, porque nós estamos aqui para Te buscar, Pai. Deus amado, enche as nossas vidas com a Tua unção, pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Te oramos e a Te agradecemos, Pai. Amém e graças a Deus. Aleluia. Amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Meu coração tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu,
Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Cumprimenta quem está do seu lado aí com alegria. Nem se for com os olhos ou um abraço com a mão. Fique à vontade. Você está na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Diga: eu estou aqui. O inimigo não queria que você estivesse aqui, não. Mas Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. Amém, irmãos? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer para o Senhor por que nós estamos aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, seja o nome do Teu Filho Jesus Cristo glorificado aqui neste lugar, Senhor. E que sejam as nossas vidas a glorificá-lo. Que sejam os nossos lábios a exaltá-lo, Senhor. E que isto seja feito de todo o nosso coração, Senhor. Para isto, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor possa derramar sobre nós cada dia mais o Teu Espírito Santo. Porque só se pode confessar que Jesus Cristo é Senhor, só se pode confessar que o nome do Senhor Jesus é poderoso, se nós estivermos cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai. Então, derrama sobre as nossas vidas, Pai, e que haja prazer nos nossos corações em Te louvar, em Te exaltar, Senhor. E seja, ó Pai, cada dia melhor a nossa experiência diante da Tua presença. Nós viemos aqui nesta noite para Te agradecer, meu Deus, por todo o Teu cuidado, por todo o Teu zelo, por toda a Tua bondade que o Senhor, meu Deus, tem tratado para com as nossas vidas, Pai. Mas também viemos, Senhor, para colocar diante do Teu altar o desafio, meu Deus, que está diante de nós, nessa próxima semana aí que vai entrar, Senhor. E nós queremos, diante desses desafios, sermos vencedores e não derrotados, meu Pai. E como nós não confiamos na nossa sabedoria, e também não esperamos na nossa capacidade, nós estamos aqui, porque nós confiamos somente em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti. É o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos faz ter vitória, meu Pai. Nós estamos aqui porque nós não queremos ir bater na porta dos hospitais, nós não queremos ir bater na porta dos laboratórios. Nós estamos aqui porque nós queremos Te pedir para que nesta noite o Senhor venha nos curar, o Senhor venha nos sarar de toda doença e de toda enfermidade, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós não queremos viver e nem experimentar a fome, a miséria, as dificuldades. Nós estamos aqui porque nós precisamos que o Senhor derrame o pão do céu na nossa vida, Pai. E que nada venha faltar na nossa mesa, que nada venha faltar na nossa casa, Senhor, mas que haja sempre a providência do céu, Pai. Nós estamos aqui porque nós precisamos de paz, e o mundo não tem essa paz para nos conceder. Nós precisamos de alegria, não da alegria desse mundo que passa, meu Deus, mas nós precisamos da paz e da alegria que vem do Teu Filho Jesus Cristo, meu Deus. Precisamos de força, meu Deus, de coragem, precisamos de ousadia, Pai, porque aqueles que retrocedem não agrada o Teu coração, Senhor, e nós não queremos desagradá-lo. Nós queremos, meu Deus, seguir em frente, meu Pai, confiando em Ti,
de que o Senhor haverá de abrir as portas, de que o Senhor haverá de fazer milagre, porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. Pai, nós estamos aqui porque nós temos um Deus e nós precisamos desse Deus. E o nosso Deus não é Deus de parede, o nosso Deus não é Deus de pescoço, nosso Deus não é Deus de retrovisor de carro. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus que toca, é um Deus que anda, é um Deus que salva. Oh, meu Pai, é por isso que nós viemos aqui, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós viemos aqui, Senhor, porque esta vida não é para os perdedores, essa vida é para os vencedores, meu Pai. E nós sabemos que só é possível vencê-la se nós estivermos cheios do Teu Espírito Santo. Levanta a tua mão para o céu e diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, me enche agora com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Com o seu coração cheio do Espírito Santo, adora a Deus com as suas palmas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus, diga aleluia, diga isso. Aleluia, aleluia, aleluia. A pessoa vai no espetáculo e ela vai para gritar, ela vai para assoviar, né? A pessoa vai no campo de futebol para gritar gol, e a gente vem na igreja para dar glória, para dar aleluia. Então, eu sei, talvez se for a primeira vez, eu quando entrei a primeira vez na igreja, eu também fiquei sem jeito, fiquei um pouco tímido, não sabia onde pôr as mãos, o que fazer, o que falar. Mas depois eu fui me acostumando, fui aprendendo, e o importante é a gente aprender. Ninguém nasceu sabendo, não é verdade? O que nós não podemos é envelhecer sem aprender, né? A gente precisa aprender, e na igreja a gente precisa aprender a glorificar Jesus, amém? Graças a Deus por isso. Pega aí a sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Você tem que fazer esse desafio com você mesmo. Um dia você tem que fazer isso. Tem que chegar e dizer assim: ó, um dia eu ainda vou dar um glória a Deus aqui dentro dessa igreja. Um dia eu ainda vou dar um aleluia aqui dentro dessa igreja. Vai fazendo isso, vai se desafiando. Davi, ele dançou na presença do Senhor. A mulher dele chamou ele de maluco, mas Deus se agradou. Deus glorificou. Então, abre aí a sua Bíblia comigo. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2. Glória a Deus. Enquanto você vai abrindo, vai falando com Deus, porque Deus ouve você falar. Vai pedindo para o Senhor, fala: Deus, fala comigo nessa palavra aqui. Ensina para mim alguma coisa hoje, Senhor. Diga assim: Deus vai falar comigo, eu vou aprender a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo a partir do número 13. Acompanha aí, diz assim a palavra de Deus, ó. E vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida
juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Com a sua Bíblia aberta, pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo aí, no versículo de número 13, está dizendo assim que, antes do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, antes da sua morte de cruz e da sua ressurreição, fala que todos nós estávamos mortos. E por que estávamos mortos? Porque Deus fez assim? Porque Deus fez o homem para nascer e para morrer? Não. Deus não fez o homem para nascer e para morrer. Deus fez o homem para que o homem pudesse ter a vida eterna. Mas o homem passou a receber a morte por causa do pecado. Então veja que ele fala aí, e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da sua carne. Então, o pecado de Adão, presta atenção nisso. Você não pode servir a Deus só para servir. Não. Por isso que o Senhor Jesus, Ele veio para nos revelar as coisas de Deus. Você não pode ser surpreendido e achar que de repente você vai chegar lá no céu, né? Não vai ser assim. É necessário que a gente possa conhecer a Deus, e é necessário que a gente venha a ter uma vida de comunhão com Ele, não porque a gente é obrigado a ter, mas porque a gente venha a saber a necessidade de termos comunhão com Ele. Então veja que, no pecado de Adão, a morte entrou. Adão e Eva, eles foram feitos para viver eternamente, mas eles desobedeceram a Deus, ouviram a voz do diabo, não é isso? E por causa disso, então, a morte entrou na vida de Adão, e por isso que Adão morreu. E também entrou na vida de Eva, e por isso que Eva morreu. Mas não era necessariamente para que os descendentes também viessem morrer. Não. Os filhos de Adão poderiam ser eternos, caso não fosse o pecado. Se eles não pecassem, eles poderiam até viver eternamente. Mas acontece que os filhos de Adão pecaram e também morreram. E assim sucessivamente. Então, por isso que a palavra de Deus aqui, ela fala assim, que todos nós estávamos mortos, não por causa do pecado de Adão, mas por causa dos nossos pecados. Ora, se eu conseguisse vencer o pecado, eu não morreria. Se você conseguisse vencer o pecado, você também não morreria. Mas acontece que a gente não consegue. Por causa de Adão, o pecado entrou na nossa vida. E ele está dentro de nós. Você pode pegar uma pessoa e criar ela em um lugar fechado, dentro de casa. Você pode ter um filho, criar o filho dentro de casa.
você pode ensinar para ele a palavra de Deus, você pode fazer com que ele não vá na escola, não tenha amigos fora, e você pode criar ele com o de melhor, mas ainda assim ele vai estar contaminado pelo pecado. E é justamente por causa disso que todos nós morremos, porque a gente não conseguia vencer o pecado. Mas acontece que Deus tinha feito uma promessa. Deus havia falado lá quando o diabo entrou na vida de Adão e de Eva, Deus havia tido um compromisso de que da semente da mulher iria nascer aquele que pisaria a cabeça da serpente. Aleluia. E é exatamente por isso que Jesus não apareceu aqui nessa terra. É exatamente por isso que Jesus, ele não se manifestou aqui de maneira diferente. Não, para que se cumprisse a palavra de Deus, Jesus, o Filho de Deus, aleluia, ele nasceu como da semente da mulher. É bem verdade que não havia pai, porque Maria estava prometida, desposada para José, mas José não era ainda o marido dela, era apenas noivo, era prometida, desposada, não era esposa. Mas a Bíblia fala que antes de José conhecê-la, ela ficou grávida, e ele ficou assustado com aquilo, e ele achou que ela tinha traído, achou que ela tinha feito alguma bobagem, e ele já pensou logo, ele falou: olha, Maria é uma boa moça, eu não posso sair por aí dizendo que ela me traiu, que ela vai morrer, porque a lei mandava apedrejar. E ele disse assim: então, para que ninguém saiba, eu vou sumir, eu vou fugir, e ninguém precisa saber, vai achar que eu sou o pai e que eu fugi. E quando ele estava preparando as coisas para sumir nesse mundo, Deus se manifestou para ele, aleluia, e disse assim: o que está acontecendo com Maria, não se preocupe, porque Maria está grávida, mas ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Então Jesus nasceu como Deus prometeu, da semente da mulher viria aquele que iria pisar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Porque antes de Jesus, vejam, pessoas importantes, pessoas cheias de fé, nasceram, mas não conseguiram vencer o diabo, não conseguiram vencer o pecado. Ora, havia uma expectativa. Quando Abraão teve um encontro com Deus, houve uma expectativa: Abraão agora vai vencer o pecado, mas Abraão não conseguiu vencer o pecado. Quando nasceu o filho de Abraão, Isaac vai vencer o pecado. O inferno se preocupou com isso, mas acontece que os demônios vieram e eles tentaram a Isaac, e Isaac cometeu o pecado. E assim também Jacó. Os patriarcas, olha, os patriarcas não conseguiram viver sem cometer o pecado. Mas Deus enviou os profetas, e houve gente que nasceu. Por exemplo, Moisés foi um escolhido. A mãe de Moisés, por exemplo, guardou Moisés, separou Moisés, porque Moisés já nasceu escolhido. Mas mesmo Moisés tendo nascido escolhido, houve um pensamento: será que Moisés vai conseguir vencer o pecado? Mas Moisés não conseguiu. A Bíblia também fala a respeito de Sansão. Fala que Sansão era um menino consagrado, nazireu. Nazireu significa separado, consagrado. E Sansão era do ventre da mãe, separado. Tinha algo sobre ele sobrenatural. O Espírito de Deus estava sobre ele. Era um homem que tinha uma força sobrenatural. Mas ainda assim, Sansão, subestimando a toda expectativa, cometeu o pecado.
Ana era uma mulher que nem grávida ficava. Mas aí ela chegou um dia no altar e falou assim: Senhor, quero tanto ser mãe. E se o Senhor me der essa bênção de poder gerar, o filho que nascer, eu te darei, eu te entregarei. E a Bíblia fala que ela saiu dali, foi para casa, se deitou com o marido, e Deus abençoou, e Ana engravidou. E quando nasceu, ela colocou o nome do menino de Samuel, o profeta Samuel. E diz a Bíblia que Ana cuidou dele até que ele desmamasse. Olha que coisa, desmamasse. Então Samuel nem falava praticamente ainda, e ele já foi tirado do peito da mãe, e a Bíblia fala que ele foi levado para a casa do Senhor. Samuel cresceu dentro da casa do Senhor, dormia ao lado do sacerdote. Samuel vai conseguir, Samuel não vai se contaminar com as crianças, Samuel não vai se contaminar com as namoradas, não vai se contaminar com... Samuel vai vencer o pecado. Mas Samuel também não conseguiu vencer o pecado, e Samuel também morreu, como todos morreram. Mas acontece que um dia, a promessa, ela aconteceu, e Jesus nasceu. E a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, resplandeceu a luz no meio das trevas. O diabo ficou preocupado. E assim como ele quis matar Moisés quando nasceu, assim como ele desejou matar os profetas, imediatamente ele colocou no coração de Herodes o desejo de matar Jesus, porque Herodes era o rei, e diziam que havia nascido um menino que seria o rei, e ele, por causa daquela notícia, então desejou matar Jesus. José e Maria teve que fugir com Jesus, para que ele não fosse morto. Mas não era Herodes que estava querendo matar, era o diabo que estava querendo destruir. Então José e Maria foram para o Egito, e depois, quando o menino já era crescido, adolescente, retornaram para aqui a Israel, não é isso? Então a Bíblia fala que quando Jesus retornou, já era adolescente, e ele vivia no templo. Toda oportunidade, Jesus ali no templo falando, e os sacerdotes viam um desembaraço nele em falar as coisas de Deus, até que Jesus então, ele completou a sua maioridade, 30 anos, e aí a Bíblia fala que Jesus, aos 30 anos, sabendo daquilo que Deus havia tido como plano para ele, Jesus vai até João Batista, e você sabe da história. E quando ele chega em João Batista apresenta ele não só para aquele lugar, mas apresenta ele para o mundo, porque não só eles ficaram sabendo, mas nós ficamos também, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como é que é isso? É isso. Tinha nascido ali aquele que seria capaz de tirar o pecado do mundo, o pecado que matou Adão, o pecado que matou Eva, o pecado que matou Moisés, que matou Noé, que matou Abraão, que matou Sara, que matou os profetas. Agora havia nascido aquele que ia vencer o pecado. Aleluia! E Jesus então é batizado, e a Bíblia fala que quando Jesus foi batizado, logo que ele saiu ali das águas, por isso que o batismo, irmãos, não pode ser um pouquinho de água na cabeça, o batismo não pode ser batismo de criança, a Bíblia não ensina batismo de criança. Veja que o exemplo maior do batismo é Jesus. Jesus também foi criança, mas não foi batizado. Jesus foi apresentado.
adotado. Então é por isso que a igreja do Senhor Jesus não batiza criança. A igreja do Senhor Jesus apresenta as crianças. E depois, quando a criança então cresce e tem a consciência, aí então cada um toma a decisão de ser batizado ou não. Jesus, aos 30 anos, foi ao Jordão para ser batizado. Então, nossos filhos também precisam ser batizados. E todos nós precisamos ser batizados. E a Bíblia fala que quando ele foi batizado, a Bíblia fala assim, saindo ele da água. Então, batismo não é um pouquinho, batismo é mergulho. A própria palavra batismo significa mergulho. Assim que foi batizado, assim que ele foi mergulhado, saindo logo da água, diz a palavra de Deus em Mateus, veio sobre ele o Espírito em forma de pomba, e uma voz do céu bradou: eis aí o meu filho amado, em quem me compraz. Tem gente que não acredita e fala que é mentira, mas nesse dia estava lá o Pai, estava lá o Filho e estava lá o Espírito Santo. Aleluia. Tem gente que fala que é tudo a mesma coisa. Tem gente que não acredita na Trindade, e ensina tudo coisa errada, mas estava lá. Jesus estava sendo batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba, e Deus falou com sua voz poderosa, aleluia, e tudo estava preparado, e a Bíblia fala que logo depois daquele batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. O Espírito Santo fez isso, porque agora Jesus estava preparado. E por que levou Jesus ao deserto? Porque Jesus ia ter ali um confronto com o inimigo. Por isso que as pessoas, quando são confrontadas pelo inimigo, elas perdem a batalha, porque elas não têm o poder de Deus para lutar. Veja que Jesus foi levado pelo Espírito Santo depois de ter sido batizado. A pessoa às vezes fala assim: eu não tenho força. É porque você precisa ser batizado. Eu não entendo a palavra. É porque você precisa ser batizado. O batismo é importante. Nicodemos chegou para Jesus e disse: olha, Nicodemos era um dos principais naquela época a respeito das coisas de Deus. E a Bíblia fala que ele chegou para Jesus e disse assim: olha, o que eu preciso fazer para ver o reino de Deus como o Senhor vê, para viver o reino de Deus como o Senhor vive? E Jesus respondeu por quê para ele? É necessário você nascer de novo. Aí confundiu a cabeça dele. Ele falou: mas como que eu, sendo homem, vou entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus disse assim: poxa, olha aí, você disse que sabe tanto, mas olha aí, não sabe nada. Está vendo? Eu estou falando que é necessário você nascer da água e do... Jesus estava falando do quê? Do batismo. Nascer da água, quando ele foi batizado, e nascer do Espírito, porque quando a gente batiza, a gente recebe o Espírito de Deus. Então veja que Jesus foi levado lá para o deserto, e aí o diabo falou assim para os demônios: olha, esse aí é diferente, vocês venceram Abraão, vocês venceram Moisés, vocês venceram o profeta, agora esse aí vocês não vão vencer não, eu conheço ele. O diabo conhece ele. O diabo sabe quem é Jesus. Aleluia. Ele disse assim: esse aí é comigo, deixa que eu vou lá. E aí o diabo foi lá, e a Bíblia fala que Jesus estava consagrado. Jesus estava debaixo de um jejum de 40 dias.
não tinha comido nem bebido. E o diabo tentou ele de todas as maneiras, como havia tentado todos os demais. Todos os demais, não foi diferente não. O diabo confrontou Jesus, e o confrontou com a própria palavra. E a Bíblia fala que Jesus venceu o diabo com o poder da palavra de Deus. Foi um confronto. Quando Jesus batizou, Jesus venceu o mundo. Aleluia. É assim, quando a pessoa batiza, o que significa o batismo? Significa que a pessoa está morrendo para o mundo e está nascendo para Deus. Quando Jesus batizou, ele venceu o mundo. E quando Jesus enfrentou Satanás no deserto, ele venceu o diabo, ele venceu a tentação, ele venceu o pecado. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Ele venceu. Da semente da mulher nascerá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Aleluia. E dali Jesus saiu vencendo os demônios, vencendo as enfermidades, vencendo a doença. Mas acontece que a morte ainda existia, e as pessoas morriam, e elas então, depois de estarem mortas, não conseguiam entrar na eternidade prometida por Deus. Não é isso? Então a Bíblia fala que ainda precisava ser vencido a morte. Nenhum homem tinha vencido. Mas acontece que aí, depois de 3 anos, depois de Jesus falar a respeito do poder de Deus e explicar toda a palavra de Deus, depois de 3 anos, o próprio Jesus disse assim: é necessário que eu morra. Pedro até assustou e disse assim: de jeito nenhum, deixa que a gente morre no seu lugar. E Jesus sabia que não era Pedro que estava falando, e Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque Satanás já tinha perdido todas, e Satanás estava preocupado de perder mais uma, e como de fato ia perder, porque Jesus é o Filho do Deus vivo, o Deus poderoso. E Jesus, certo de tudo o que estava acontecendo, ele dizia: é necessário, vocês não fiquem preocupados, não se assustem, é necessário que tudo isso aconteça. Vamos para Jerusalém. Os discípulos disseram assim: está ficando maluco, ele quer morrer, e além de morrer quer matar a gente também. Eles não sabiam, nós não sabemos, mas os planos de Deus são os melhores na nossa vida. Talvez você esteja aí preocupado, ansioso, nervoso. Descanse, os planos de Deus são perfeitos na sua vida. Pode adorar e pode aplaudir e glorificar. Aleluia, aleluia. E aí o Senhor então foi preso, e você sabe que ele foi julgado, passou lá por todas as autoridades, passou pelas mãos lá dos sacerdotes, de Anás e Caifás, e eles então, não achando onde pegar, arriscaram colocar nas mãos das autoridades romanas, e entregaram Jesus para Pilatos, para ver se Pilatos, pudesse de alguma maneira acusá-lo e condená-lo. Pilatos falou com Jesus, investigou Jesus, não encontrou nele delito nenhum, falha nenhuma. Já pensou se a gente sentar para conversar, e a gente começar a se interrogar, e eu começar a perguntar da sua vida, e você começar a perguntar da minha?
vai começar a aparecer um monte de falha nossa. Vai ou não vai, pessoal? Mas em Jesus não encontraram uma. Não encontraram uma. E Pilatos, então, não encontrando nenhuma falha nele, nenhum pecado nele, disse assim: o que eu vou fazer com esse homem? Já sei. Ele é da jurisdição e eu vou mandar ele para lá. E mandaram, como de fato ele mandou. Ele mandou Jesus para uma outra jurisdição, para ser inquirido. E sendo lá observado de todas as maneiras, e também não encontrando nele falha nenhuma, foi devolvido para Pilatos. E Pilatos, então, diante daquela multidão, você sabe, Pilatos lavou as mãos e entregou a escolha para os judeus. E como tinha que acontecer dessa maneira, os judeus então mandou crucificá-lo. Quando os judeus mandou crucificá-lo, aí o diabo então achou que ele haveria encontrado uma maneira de vencer, porque ele pensava assim: esse homem não vai morrer, porque não tem falha nele, ele não vai morrer nunca. Então, ainda bem que agora ele foi crucificado, agora nós encontramos aqui uma maneira de vencê-lo e derrotá-lo. E Jesus então foi crucificado, mas você sabe que Jesus lá na cruz, não podendo ser vencido pela morte, então a Bíblia fala que ele entregou a Deus o seu Espírito, quando ele disse assim: Pai, está consumado, a ti entrego o meu Espírito. Aleluia. E quando ele então entregou o seu Espírito, então ele morreu. Aleluia. Mas quando ele morreu, tinha que ter um motivo para ele ter morrido, porque ninguém morre porque morre. Não, está escrito na palavra. Olha aí no versículo que nós lemos, versículo 13: e a vós outros que estáveis mortos, mas mortos nós estávamos por causa do quê? No versículo de número 13, nós estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne. Mas quando ele morreu, então disseram assim: ele morreu, e ele morreu por causa dos pecados dele, morreu por causa das dívidas dele. Mas acontece que Jesus não tinha pecado, e Jesus não tinha nenhum delito, Jesus não tinha nenhuma justificativa para ter morrido, mas ele morreu. E aí então procuraram as dívidas espirituais dele, os pecados dele, mas nada foi encontrado. Ora, se nada foi encontrado, então ele não podia ter morrido. Mas acontece que quando ele morreu, ao invés dele morrer pelos pecados dele, pela dívida dele, ele então criou um grande crédito, porque não foi encontrado nenhum deslize nele, não havia motivo dele morrer. Aleluia. Então a palavra de Deus fala assim, no versículo de número 14, fala assim: não havendo nenhum pecado, não havendo nenhum deslize, então foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aleluia. Ele não tinha dívida, mas eu tinha, mas você tinha. Aleluia. Mas todos nós tínhamos. Então ele morreu, e com o crédito da morte dele, ele pagou a dívida de todos os nossos pecados. Pode aplaudir e glorificar e adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Então quando Jesus morreu, ele não venceu só a morte dele, não, ele venceu a dele, venceu a sua e venceu a minha.
Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Por isso que João, ele escreve assim: e a todos quantos crerem, deu-lhes então o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, na cruz do Calvário, a morte de Jesus não paga uma dívida, porque ele não tinha dívida, mas ela abre um crédito para todos os endividados, aleluia, para todos os pecadores olharem para ele e crer nele, aleluia, e a morte dele paga a dívida de todo aquele que crê, inclusive da minha, inclusive da sua e de todos, aleluia. Então a Bíblia fala que a dívida dele não foi encravada, mas ele pegou a minha e a sua, e ele encravou na cruz do Calvário, simbolizando um costume da época. Você sabe, hoje quem deve, vai lá para a lista do SPC, não é isso? Vai lá para a lista de cobrança das empresas, né? Antigamente não. Antigamente, quando a pessoa devia e não pagava, o credor, já houve um tempo que fazia, hoje não pode mais, hoje isso é até passível aí de processo. Antigamente você entrava nos estabelecimentos e tinha lá os cheques sem fundo que as pessoas passavam. Não sei se você chegou a ver isso. Quem chegou a ver? Os mais antigos. Porque isso é coisa antiga. Mas tinha lá o cheque. E a gente, olha o fulano. Na época de Jesus, quando a pessoa devia e não pagava, o credor pegava a dívida e encravava na porta da casa dele. E ele não podia tirar. E todo mundo que passava, olhava e dizia: olha, essa pessoa aqui é devedora, ela não paga. Então a dívida era cravada na porta. E às vezes a dívida era impagável, como a nossa. A nossa dívida, Abraão não conseguiu pagar, Moisés não conseguiu pagar, Jacó não conseguiu pagar, os profetas não conseguiram pagar. Aleluia. Então nós também não íamos conseguir pagar. Por isso que Jesus então pegou a minha e a sua, e ao invés de deixar o diabo encravar na nossa porta, Jesus foi e cravou na cruz, porque na cruz tinha crédito. A morte de Jesus Cristo foi o suficiente para salvar todo aquele que crê e todo aquele que receber. Então o versículo de número 14 fala assim: tendo cancelado o escrito da dívida. Diga assim: a minha dívida, ela não foi jogada fora, ela não foi simplesmente rasgada. Diga: a minha dívida, ela foi paga. Aleluia. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, constava da lei de Deus, a própria lei de Deus, a qual nos era prejudicial, pois Jesus Cristo removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Diga assim: a morte de Jesus pagou o preço dos meus pecados. Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. Por isso que a Bíblia ensina assim: olha, não foi eu que paguei, não foi você que pagou. Se eu tivesse pago as minhas dívidas, eu poderia contrair outras dívidas. Ora, às vezes a pessoa não pergunta: escuta, quem é que paga minhas dívidas? É você? Ah, não sou eu. Então não dá palpite na minha vida, sou eu que pago minhas dívidas. Realmente,
Se nós tivéssemos pago a nossa dívida, então a gente poderia contrair outra dívida. Mas como não fomos nós que pagamos, então nós não podemos nos endividar de... É isso que a igreja do Senhor Jesus precisa entender. Que a dívida do pecado, nós não conseguimos pagar. Jesus pagou por... Então nós não podemos continuar andando no porque Jesus não vai pagar duas. Jesus vai vir morrer de novo, pessoal? Não vai. Jesus vai permitir ser crucificado de novo, ou ser morto de alguma outra maneira de novo, por causa dos nossos pecados? Não vai. Por isso que o apóstolo Paulo faz aquela pergunta: e diante dessa situação, o que nós podemos dizer? Então, se ele pagou a nossa dívida, e se existe um crédito lá na cruz, vamos continuar pecando? Então o apóstolo Paulo em Romanos fala assim: de jeito nenhum. Porque pensa bem, você estava endividado, você tinha muita dívida, e aí chega um parente próximo seu, porque Jesus é o nosso, espiritualmente dizendo, é o nosso parente mais próximo, porque nós não somos filhos legítimos de Deus. A Bíblia fala que Jesus era o unigênito de Deus. O que é o unigênito? Único filho. Único filho. E quando Jesus nos permitiu se tornar filhos adotivos de Deus, então nós somos filhos adotivos de Deus. Então, ao invés dele ser unigênito, ele passou a ser o primogênito. Quem está entendendo, diga amém. Jesus é o primogênito, e nós nele se tornamos então filhos adotivos de Deus. Então, quem pagou a nossa dívida? O nosso parente mais próximo, que é Jesus, porque é assim que Deus fala na lei. A lei fala assim: a dívida só pode ser paga pela pessoa, ou por um parente mais próximo. Então Jesus não podia pagar a nossa dívida e dizer assim: ó, agora vocês se viram, faz o que você... Não, porque Deus não ia aceitar. Por isso que Jesus paga a nossa dívida, pega eu, pega você, vai lá no céu e apresenta para Deus e fala assim: a partir de agora, eles são meus irmãos. Então, além da nossa dívida ser paga, nós nos tornamos herdeiros de Deus. E por isso que o apóstolo Paulo fala: herdeiros de que maneira? Porque somos co-herdeiros em Jesus Cristo. Você pode agradecer a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Então quer dizer que o herdeiro de Deus é Jesus? Ele é o único filho. O herdeiro é Jesus Cristo. Aí a Bíblia, ela nos ensina dizendo assim: somos co-herdeiros de Deus em Jesus Cristo. O que significa isso? Que Jesus Cristo recebeu toda a herança, só que Jesus Cristo dividiu conosco, nos tornou participativos dela, pagou a nossa dívida, cravando na cruz do Calvário. Então, já pensou? Seu parente mais próximo vai lá e paga toda a sua dívida, paga tudo. Você não deve mais nada aí na praça, não deve mais, pagou sua dívida que era impagável, sua empresa estava falida, estava tudo acabado, tudo destruído, você estava pensando em morrer, chega lá o seu parente mais próximo, fala assim: não se preocupa, eu vou pagar tudo aí, vê quanto dá, e eu vou pagar tudo. E aí o seu parente paga toda a sua dívida. É justo você se endividar de novo? E se você se endividar de novo, é justo o seu parente vir pagar a sua dívida de novo? Não é. Então por isso que a Bíblia nos ensina assim, ó:
aqueles que receberam o crédito da cruz, aqueles que creram em Jesus. Então, Pedro fala assim na sua carta, nos chama de filhinhos. Olha a paciência de Pedro. A gente não tem paciência com quem peca, né? A gente não tem paciência com quem erra, a gente já perde a cabeça logo. Não é verdade? Já fica bravo logo. Mas olha a paciência de Pedro. Pedro fala assim: filhinhos, não pequeis. Ó, filhinhos, não pequeis. Fala para o seu marido, fala: filhinho, não fica pecando. Fala para a sua esposa, fala: filhinha, não fica pecando. Lá em casa dá vontade de esganar, né? Mas aqui a gente vai falar que nem Pedro. Fala para os teus filhos, fala: filhinhos do papai e da mamãe, não pequem. Aí ele fala assim, ó: porém se pecar, não fica arrumando dívida, porque ninguém vai pagar. Não fica arrumando dívida. Jesus não vai pagar não acostuma. Fala para quem está falando, não acostuma. Não acostuma. Não acostuma. Filhinhos, não pequeis, porém se pecar. Então não é para você sair aí na cidade, vamos supor assim, né? Não é para você sair aí na cidade gastando o que você não tem, dando cheque predatado, passando o cartão sabendo que você não vai pagar. Vamos usar esse exemplo, entendeu? Não é porque o banco deu lá um cartão com limite lá para você, e você fala assim: ai, graças a Deus, que benção, que benção. Eu vou torrar tudo isso aqui, e vai sair, vai torrar tudo, e depois não paga nada. Aí você fala assim: não, mas eu sei, porque passa um tempo, e a dívida de 10 mil, a pessoa oferece para a gente pagar 1.000, ó, e as pessoas fazem isso. Então espiritualmente é a mesma coisa. Não é porque Jesus pagou a nossa dívida que nós vamos sair por aí nos endividando, porque nós vamos ter crédito de novo, porque as pessoas vão confiar de novo na gente, porque antes nós tínhamos perdido o crédito, nós éramos maus pagadores, nós éramos pecadores, mas agora nós estamos na igreja. Diga assim: eu estou aqui. Agora nós estamos na igreja, e as pessoas estão dizendo assim a respeito de nós: agora vai, agora está na igreja, agora vai. Vira para quem está do teu lado e fala: agora vai, porque se não for dentro da igreja, vai aonde, pessoal? Fala para mim. Se a igreja não mudar a nossa vida, não resta expectativa, não resta. Então o mundo olha e fala assim: agora vai. Aí você chega lá no restaurante, você tem crédito. Aí você chega lá no shopping, você tem crédito. Só que agora você não vai usar mais o seu crédito, porque agora Jesus te fez rico, e você só vai comprar aquilo que você pode pagar, e você não vai ter mais dívida. Mas por que Pedro então fala assim: filhinhos, não faça dívida, filhinhos, não pequeis, porém se pecar? E esse porém se pecar? Então, não faça dívida. Mas, por exemplo, você saiu para ir trabalhar, e de repente você está no meio do caminho, e a esposa, é sempre na conta da esposa isso, vocês me desculpem, mas esqueceu de colocar o óleo no carro, porque diz que mulher só põe gasolina. Esqueceu de colocar o óleo, esqueceu de colocar água, e aí fundiu o motor, ferveu o motor, fundiu, uma dívida grande. Mas você planejou? Não. Você calculou? Não. Você tinha intenção? Não. Então, essa é uma dívida que acontece. Não é que você faz, não é que você vai lá de propósito e funde o motor. Não.
Não é porque você bateu um vento lá na sua casa e quebrou as vidraças. Não é que você quebrou, aconteceu. Então é por isso que Pedro fala assim: filhinhos, não. Porém, se, diga assim, se pecardes, tendes um advogado no céu, a saber, Jesus. Então, ele vai pagar a sua dívida, é isso que está escrito? Não. Ele vai advogar a sua causa. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, fica tranquilo, Jesus vai pagar. É isso que está escrito na Bíblia? Tá não, tem gente que está enganado por aí. Tem gente que está colocando na conta de Jesus, tem gente que faz a dívida e fala o quê? Fala para quem está do teu lado, fala assim: Deus lhe pague. Vai pagar não. Não vai pagar não. Jesus hoje, ele é o nosso advogado. Ele não continua pagando a nossa dívida, não. Ele vai advogar a nossa causa. Advogar. E graças a Deus, ele é um advogado que não perde causa. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, diga graças a Deus. Aleluia. Ele é o que veio da semente da mulher, para pisar a cabeça da serpente. Diga assim: o meu Jesus venceu o mundo, venceu o pecado, venceu Satanás, venceu a morte. E olha, para encerrar a mensagem, o que está escrito no versículo 15: e tendo despojado os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Adora a Deus com as suas palmas e glorifica Jesus. Ele venceu. Ele venceu. E agora é o dia de nós vencermos. Amém? Só os vencedores ficam de pé. Só os vencedores. Só os vencedores vão ficando de pé. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: graças a Deus que Jesus Cristo triunfou e nos deu vitória, cancelando toda a nossa dívida, e com o seu sangue, pagando todo o nosso pecado. Por isso que a palavra de Deus fala, que a todos quantos creram, que Ele é o Filho de Deus, pode então se tornar também Filho de Deus. E essa é uma noite justamente para aqueles que querem reconhecer Jesus como Salvador, Jesus como Senhor. E se houver aqui entre nós alguém que nunca tenha tido a oportunidade de entregar sua vida a Ele, e que nesta noite queira recebê-lo como Senhor e Salvador, daí da onde você está, dá um sinal levantando a sua mão, dizendo assim: eu quero aceitar o Senhor Jesus, eu quero receber o Senhor Jesus como meu único Senhor, como meu único Salvador. Tem alguém que nesta noite quer entregar sua vida a Jesus, para que a sua dívida seja cravada na cruz do Calvário, e você não tenha mais necessidade de morrer, mas receber o direito da vida eterna? Será que tem alguém? Aleluia. Tem alguém que talvez esteja afastado, desviado do caminho do Senhor, e queira voltar à comunhão da igreja? Se tiver, dá um sinal, levanta a sua mão. Quero fazer uma oração pela tua vida. Tem alguém? Também não tem? Bom, mas esse apelo, eu acredito que
eu não vou nem pedir para ninguém levantar a mão, mas se houver alguém aqui nesta noite, fecha os teus olhos, que tenha cometido um pecado, ou vários pecados, e que queira nessa hora se arrepender dos seus pecados, para que o Senhor Jesus possa advogá-los diante de Deus. Então fecha os teus olhos, e com os teus olhos fechados, diga ao Senhor do seu arrependimento, diga ao Senhor de todas as coisas que te levaram aí a desagradar a Deus, ao Espírito Santo, e coloca tuas vidas aí, tua vida na mão do Senhor, para que Deus possa então te ajudar a partir de agora, para que Deus possa te fortalecer, para que você não viva numa vida de pecado, para que você não fique contrariando aí a palavra de Deus e arrumando dívida da qual você não pode pagar. Então põe a mão no teu coração e se arrependa agora, porque você sabe que Deus não se convence de palavras, mas Deus conhece o nosso coração, e Ele não resiste a um coração quebrantado, Ele não resiste a um coração arrependido. Em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, meu Deus, que foi pregada nesta noite, ela nos revelou, Senhor, o grande caminho que foi aberto na cruz, meu Pai, a grande vitória que foi conquistada por Jesus, meu Deus, e em nome de Jesus Cristo nós aqui estamos, e queremos Te agradecer, porque toda a nossa dívida, meu Deus, ela não foi esquecida, e ela não foi jogada no lixo, meu Deus, mas toda a nossa dívida foi paga, Pai. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se colocou em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, Ele pagou, meu Deus, o nosso pecado, Ele sofreu, meu Deus, tudo aquilo que nós tínhamos que sofrer. O nosso castigo estava sobre Ele, meu Deus, e nas suas pisaduras nós aqui estamos agora, meu Pai, e nós queremos nesta hora Te pedir perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, pelas nossas desobediências, pelas nossas transgressões. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, pela nossa falha, Pai, e queremos Te pedir para que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a vencer, meu Deus, toda a tentação, porque foi assim na oração do Teu Filho, porque Jesus, Ele deixou bem claro que não fosse necessário que nós fôssemos tirados do mundo, meu Deus, não é necessário que a gente venha precipitadamente ser tirado, que ninguém venha morrer precocemente, meu Deus, porque senão, quando a pessoa aceitasse Jesus, era melhor que ela morresse, meu Deus, para ela não pecar mais. Mas o Senhor Jesus disse isso na sua oração, para que não houvesse essa necessidade, mas que nós pudéssemos receber de Ti o poder do Teu Espírito Santo, para que nós pudéssemos vencer o pecado. Então, meu Deus, venha nesta hora fortalecer cada um que está aqui na Tua casa, Senhor, e que cada um, meu Deus, venha ter a capacidade de resistir às tentações do inimigo, que cada um, meu Deus, possa ter a capacidade de resistir, meu Deus, todas essas ilusões da vida, Senhor, toda a vaidade, meu Deus, toda a estratégia do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse agora, Senhor, da salvação. Nós tomamos posse, meu Deus, de
todas as bênçãos derramadas do céu, Pai. E como herdeiros em Cristo Jesus, a nossa dívida está paga e não vai haver outra dívida para pagar. Na morte da cruz, Jesus Cristo levantou a nossa cabeça, que estava caída, que estava abatida, que estava envergonhada, mas agora nós temos salvação, agora nós podemos receber a vida eterna. Levanta tuas mãos para o céu, erga a tua cabeça agora, porque foi isso que Jesus conquistou lá na cruz. Levanta a tua cabeça agora, levanta a tua cabeça, diga: a minha dívida foi paga na cruz do Calvário, e agora Jesus Cristo me deu autoridade para poder destituir toda a potestade, toda a autoridade e todo principado espiritual. Em nome de Jesus, eu tomo posse agora da vida eterna, e eu piso sobre a cabeça do inimigo, sobre a cabeça da doença, da enfermidade, da morte, agora e para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Pode aplaudir, adora a Deus, glorifica a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque, meu Deus, nós podemos agora andar com a nossa cabeça erguida, meu Pai, não mais derrotados, porque agora nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e nunca mais nós vamos permitir a derrota, nunca mais nós vamos olhar para trás. Agora nós estamos a caminho do céu, e para isto, dá vitória ao teu povo. Que seja uma semana abençoada, que a graça do teu Filho Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva e gloriosa do Espírito Santo seja agora e para todos sempre com toda a tua igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo. Vamos aplaudir bem alto a Jesus. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, aleluia. Dá um abraço, nem se for com os olhos. Deus abençoe, até sexta-feira, vai na paz do Senhor.